Pessoal, então, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Vamos dar início à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Quero que vocês comecem desenvolvendo aí esse assunto 9. Esse assunto 9 é a porta de entrada para o planejamento de experimentos na forma fatorial. Isso daqui, gente, é o que vai permitir que vocês, daqui a pouco, consigam desenvolver as equações empíricas de vocês, as equações empíricas que vão representar os sistemas que vocês estão estudando. Vamos lá, o que está mostrando aqui? A gente tem aqui, então, duas condições. Na verdade, essas duas condições envolvem três fatores: pressão, temperatura e tempo, que geram, esses três fatores geram uma resposta, massa do produto em tonelada. Então, olha só, vocês têm duas condições apresentadas aqui. A condição 1 tem aqui pressão igual a 2,567 megapascal, temperatura menos 0,186 e tempo igual a 1,68 horas, o que gera uma massa de produto de 128 toneladas. A segunda condição é essa daqui, olha. Vocês têm pressão 7,68, ou seja, maior do que a anterior, temperatura maior do que a anterior, também 3,4 graus Celsius, e um tempo menor. E isso gera uma massa de produto de 16 toneladas. Então vocês têm pressão, temperatura e tempo em duas condições diferentes, gerando, obviamente, duas massas, duas respostas também diferentes. Muito parecido com o que a gente estava fazendo antes. Um detalhe, antes eu mostrava uma equação para vocês e falava, olha, isso daqui representa, a massa do produto em função de pressão, temperatura e tempo. E vocês conseguiam resolver, né, usando o Monte Carlo, né, com centenas de milhares lá de combinações, para chegar numa resposta de máximo e mínimo local, ou seja, massa máxima do produto, massa mínima do produto obtida em determinadas condições. Agora, ao invés de fazer todas aquelas possibilidades, porque, poxa, a gente não teria como fazer todos aqueles experimentos, a gente vai seguir num caminho que é o caminho do planejamento fatorial. Vocês ainda não sabem como, mas de alguma forma a gente escolheu duas situações que são distintas. Uma situação em que tem aqui os menores valores de pressão e temperatura e o maior tempo, e uma outra que tem os maiores valores de pressão, de temperatura e o menor tempo. Primeira providência é normalizar os valores de pressão, temperatura e tempo entre -1 e 1. Óbvio que o -1 vai ser o equivalente do menor valor de pressão, de temperatura e de tempo. E o +1 vai ser o maior valor de pressão, de temperatura e de tempo. Por que a gente normaliza? A gente normaliza esses valores porque a gente não quer trabalhar com esses valores absolutos. Quando a gente começa a trabalhar com os valores absolutos, as nossas contas podem ser influenciadas pela magnitude desses valores. Então, ó, vocês estão seguindo aí? Que ele tinha aqui essas condições. Ele normalizou essas condições, tá vendo? Aqui era 2,567 e esse outro 7,86, tá? Esse é o menor valor, esse é o maior valor. Não tem que ficar pensando muito em como é que vai fazer isso. Esse daqui é o -1, esse outro de cá é o +1. A mesma coisa para cá, para a temperatura, menos 0,186, esse é o nível inferior do nosso planejamento experimental. E o 3,4 vai ser o nível superior desse fator temperatura no nosso planejamento experimental. Para o tempo, repara, isso aqui está invertido, olha. Então, esse daqui é o maior valor e esse de cá é o menor valor. O maior valor, como sempre, é o +1. O menor valor, o -1. E aqui o resultado, que é a massa do produto, a gente não mexeu. Agora tem uma terceira etapa. Olha, a gente vai desconsiderar o tempo. Isso quer dizer o seguinte, olha, isso quer dizer que alguém repetiu esse experimento aqui, olha, pressão +1, temperatura +1 e tempo +1, e o resultado foi igual, ou muito parecido. Tá? Então, optou por trabalhar sem usar o tempo. É só a gente sumir com o tempo daqui
E esse aqui é a nossa matriz experimental. A nossa matriz experimental e o vetor resposta, melhor dizendo. O que mais que é para fazer? Arredondar as respostas de massa, né, para 128 e 16. Vocês estão vendo que eu faço um registro de cada etapa do processo? Esse daqui eram os dados, aqui os dados normalizados, aqui a gente simplesmente tirou, né, esse fator que era o tempo, e aqui a gente vai arredondar esses valores. Aí vem uma pergunta, que é: quantas outras combinações seriam possíveis entre esses fatores e níveis? Seriam a menos 1 e mais 1, e a mais 1 e menos 1. E olha, eu tenho valores aqui para essas condições, menos 1 e mais 1, é um valor de 50, dá uma resposta de 50 toneladas. E para a condição mais 1 de pressão, menos 1 de temperatura, eu tenho uma outra resposta que é 100 toneladas. Vamos pensar isso aqui de outra forma. Olha, por algum motivo, eu cheguei à conclusão, tá, de que esse meu sistema sob estudo pode ser avaliado em duas condições, que são duas condições extremas. Ele pode ser avaliado numa condição onde eu tenho o maior valor de pressão e o maior valor de temperatura. E uma outra condição que também é extrema, só que no outro sentido, em que eu vou ter o menor valor de pressão e o maior valor de temperatura. Como é que eu escrevo isso? Bom, eu poderia simplesmente repetir os valores que eu já apresentei para vocês, de pressão e de temperatura. Mas eu já expliquei para vocês que trabalhar com esses valores de forma normalizada é muito mais interessante, porque a gente evita a influência da magnitude do parâmetro. Pode ser que você esteja trabalhando com um parâmetro que é muito, muito grande, perto de outro que é muito, muito pequeno. Então, isso vai levar, tá, a respostas que são equivocadas. Então, eu vou só normalizar isso daqui. Acabei de dizer para vocês que nós temos duas condições extremas, né? Mais 1, menos 1 e menos 1. Eu tenho dois parâmetros. E eu tenho quantos níveis? Eu tenho dois níveis. Eu tenho um nível superior e tenho um nível inferior. Então, galera, olha só. Vou repetir para vocês de outra forma. Eu tenho dois níveis que eu estou trabalhando com dois parâmetros. O número de possíveis combinações é aquele ali, 4. Se eu estivesse trabalhando a dois níveis, tá, e com 3 parâmetros, o número de combinações seria 8. Tá? Mas a gente vai começar, óbvio, com um número menor. Então, no nosso caso aqui, nós temos 4 possíveis combinações. 2 já foram apresentadas aqui, o mais 1, menos 1, menos 1. Quais são as outras duas? As que a gente mescla pressão e temperatura. O maior valor da pressão com o menor valor da temperatura e o menor valor da pressão com o maior valor da temperatura. E eu tenho os valores aqui do lado. Vamos lá, deixa eu copiar isso daqui para cá. Essa é a massa do produto tonelada. Então eu tenho condição 1, 2, 3, 4. Sim. Gente, o que é essa condição 1 aqui? Essa condição 1 é um experimento. É um experimento no qual você resolveu trabalhar com o nível inferior da pressão e o nível inferior da temperatura. A gente pode traduzir isso para números. Tá, a gente pode traduzir isso para números assim, olha. Você tinha aqui 2,6 megapascal de pressão e menos 0,186 graus de temperatura. Que normalizados são esses dois valores aqui, menos 1 e menos 1. Que vão gerar como resposta uma massa de produto igual a 128 toneladas. Isso é um experimento. Vocês têm uma outra condição, que equivale a um outro experimento.
nesse caso aqui, o que vocês fizeram com o valor de pressão e com o valor de temperatura? Vocês estão trabalhando nos valores máximos, no nível superior, tanto de pressão quanto de temperatura. Isso aí. Então, o que aconteceu aqui? Quando vocês resolveram trabalhar nos níveis superiores, né, de pressão e de temperatura, que se vocês quisessem saber os valores, seria só olhar aqui para os valores que estão à esquerda, 7,9 megapascal e 3,4 graus Celsius. O que aconteceu com a massa do produto? Você teve uma resposta, que foi uma massa de produto igual a 16 toneladas. Beleza. Só que você ainda tem duas combinações que são possíveis e que até agora a gente não estava pensando nelas. Até agora, quando a gente fazia aquele Monte Carlo, a gente estava pensando no máximo e no mínimo, né, da resposta. Mas e entre elas, o que acontece? Agora a gente vai começar a se preocupar com isso. Tá. Então a primeira combinação é essa aqui, que você resolveu, né, a condição 3, em que você resolveu trabalhar com o menor valor de pressão e o maior valor de temperatura. Qual foi a resposta para esse experimento? Você pressurizou o seu sistema, você aqueceu o seu sistema, esperou o tempo lá necessário para fazer a reação, aquela 1,7 hora, e o resultado foi, você teve 50 toneladas de produto. Beleza? Aí você segue para uma quarta condição, em que você vai trabalhar com o máximo de pressão e com a menor temperatura. Aqui, ó, o máximo de pressão e a menor temperatura. Ajustou a pressão máxima, a menor temperatura que você consegue trabalhar, aguardou aquela 1,7 hora e você teve um resultado para esse experimento. O resultado para esse experimento foram 100 toneladas de produto. Então, galera, isso daqui é uma matriz experimental. E isso daqui é um vetor resposta. Essas são as condições que vocês usaram nos experimentos de vocês. E essas daqui são as respostas que vocês obtiveram a partir desses 1, 2, 3, 4 experimentos. O que isso é diferente do que vocês estão acostumados a fazer? Vocês estão acostumados a fazer, muito provavelmente, os experimentos de forma clássica, ou seja, vocês vão fixar pressão, é o mais usual, e fazer uma varredura de temperaturas. Então, o mais comum é você chegar, por algum motivo, você resolveu que você vai fixar uma pressão de 2,6 megapascal e vai fazer uma varredura de temperaturas lá, entre menos 0,186 e 3,4 graus Celsius, variando em algum intervalo. Tipo assim, ó. Isso daqui é um experimento clássico. E aí vocês vão ter uma resposta a diferentes valores de massa de produto. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, né? Para cada temperatura dessas daqui que vocês estão usando. Aí vocês vão chegar à conclusão lá, relacionada a esse experimento, de que, de repente, o melhor valor de temperatura para trabalhar é esse daqui, ó, é o Y5. Não, é o 2,68, porque gera uma resposta maior aqui, né, de massa do produto. Aí vocês vão provavelmente inverter essa história, vocês vão fixar a temperatura, vão variar a pressão, vão variar alguma outra coisa. A pressão variava entre 2 pontos, fazer o mesmo raciocínio aqui para dividir isso em 5. O incremento é 1,0586. Vamos ficar Y de novo, agora vamos chamar de Z, mas seria um segundo Y.
Aí você chega à conclusão que, de repente, a maior massa você obteve aqui nesse Z3, que usava pressão de 4,68. E aí você começa a dizer para todo mundo que, olha, a melhor forma de você fazer esse teu produto é combinar essa temperatura com essa pressão. Vocês, na verdade, estão perdendo uma informação muito valiosa ali quando vocês procedem dessa forma clássica, que é as interações entre esses efeitos. Às vezes acontecem interações entre os parâmetros, entre os efeitos dos parâmetros, melhor dizendo, que elas são muito valiosas para a gente entender que esses efeitos de verdade, eles têm alguma forma de caminharem juntos. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Mas, se eu testar da forma clássica, eu nunca vou poder falar a respeito de sinergia entre os parâmetros. Pode acontecer sinergia entre os parâmetros, tá? E essa sinergia vai levar, porque aqui a gente está falando em termos estatísticos, tá? Essa sinergia, ela pode levar a respostas, no caso, massa de produto, maiores ou menores do que as esperadas. Não é a mesma coisa que sinergia que a gente vê no modelo lá clássico das misturas, tá? Lá no modelo das misturas a gente tem sinergia e a gente tem antagonismo. Tá legal? Então, quando você tem algo, né, que inesperadamente gera um resultado mais positivo, você chama isso de um fator sinérgico. Quando você tem algo que inesperadamente gera um resultado mais negativo, você chama isso de fator antagônico, na lei das misturas. Aqui é tudo sinergia, só que vai ser uma sinergia positiva ou negativa. Então, diferencia esses termos. Legal. Aí, eu cheguei à conclusão de que, poxa vida, isso daqui é até legal, mas é muito mais legal se eu pudesse entender as sinergias que acontecem entre esses parâmetros, pressão e temperatura. E a única forma para eu fazer isso é essa daqui, olha. É preparar um plano fatorial em que eu trabalhe pelo menos a 2 níveis, certo? Usando esses 2 parâmetros, pressão e temperatura, combinados. Fora isso, eu quero que vocês pensem no seguinte. Olha essa situação aqui e olha essa situação aqui. Quantos experimentos que a gente fez ali? 10. Maravilha. Só que a gente sabe o seguinte, a gente não pode trabalhar sem réplicas, né? Vamos dizer que a gente vai adotar 3 réplicas para cada situação daquelas ali? Quantos experimentos que eu tenho ao total, então? Aqui e aqui. 30. Vamos adotar a mesma medida ali? Eu tenho 4 condições, certo? Que equivalem a 4 experimentos diferentes. Tá bom. Se eu adotar 3 réplicas ali, quantos experimentos eu vou ter no total? 12. Olha só, vocês preferem fazer 12 experimentos ou 30 experimentos? 12, pode saber. É muito vantajoso vocês trabalharem dessa forma, fazendo tudo variar ao mesmo tempo. É uma outra leitura disso daqui. Aqui, olha, a gente está fazendo tudo variar ao mesmo tempo. Aqui no experimento clássico, não. A gente fixa alguma coisa e varia outra. Poxa, então eu já gostei disso daqui pra caramba, porque me reduziu em mais da metade, né, o número de experimentos. Poxa vida. Caí de 30 para 12 experimentos. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que começar a brincar aqui, calcular a média, calcular efeitos. Vamos lá, vamos fazendo isso aí, galera. Vocês vão calcular a média das massas. A média das massas, vocês sabem calcular? Basicamente é selecionar essas 4 aqui, vai sair um valor médio aqui, né? 73,5. Vamos lá, vou calcular a média. Pronto, calculei a média. Vocês vão calcular agora o efeito da pressão sobre a massa. Vocês vão fazer a transposta da pressão, tá? Vezes o vetor massas. E vão dividir isso por 2. Que coisa legal, né? Vocês vão começar a calcular efeitos. Primeiro é o efeito P. Então, tem aqui a pressão.
Faz a transposta da pressão. Já fizeram a transposta aí da pressão? Pô, beleza. Aí, então copiar e colar, gente. Então, vamos lá, como é que era? A transposta da pressão que multiplica o vetor massas, tá legal, isso vai ser igual a 128 que multiplica menos 1, mais 16 que multiplica 1, mais 50 que multiplica menos 1, mais 100 que multiplica 1. Um detalhe que é para ser isso tudo aqui dividido por 2, né? Tá bom. A primeira coisa que eu calculei aqui foi o efeito P. O efeito da pressão sobre a massa. Coisa interessante, né? Esse efeito, ele tem um determinado valor, 31, e ele tem um sinal. Esse sinal é negativo. Sabe o que significa? Isso significa que toda vez que eu aumento a pressão, eu estou diminuindo a resposta à massa. Professor, e por que divide sobre 2? Ah, porque você está trabalhando a 2 níveis. Excelente pergunta. Vamos lá, vamos calcular o efeito da temperatura sobre a massa. Deixa eu copiar esse negócio todo aqui, ó. Vou colar aqui. Em vez de escrever efeito P, eu vou escrever efeito P. Em vez de deixar esse cara aqui, né, essa transposta, eu vou copiar essa de cá. Vou colar assim, tá bom. Agora, olha só. Agora, a gente precisa calcular o efeito da sinergia entre a pressão e a temperatura. Então, está pedindo para a gente fazer uma transposta da pressão e temperatura vezes o vetor massas. Uma forma muito simples de eu trabalhar é fazer um P vezes T. Eu vou chamar de sinergia. Legal. Então, isso daqui vai ser, olha só, esse B2 que multiplica esse C2 e assim sucessivamente. Esses são, então, os valores que a gente conseguiu calcular agora para essa sinergia entre pressão e temperatura. O que eu vou fazer com isso? Exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, ó. Por uma questão de preguiça, eu vou copiar esse negócio todo, em vez de ter que escrever isso tudo outra vez. Ó, e agora eu quero o que aqui? Isso não é efeito T mais. Isso agora é sinergia. T. Então eu vou escrever aqui, ó. Sinergia, P e T. Vou abrir isso aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente ver o que a gente está fazendo. Legal. E agora, a transposta que eu vou usar aqui não é nem a transposta da temperatura, nem a transposta da pressão. É a transposta PT. Que maravilha, já calculou aqui, olha só. Uma coisa que eu tenho que pensar agora é a magnitude dessas respostas. Vocês conseguem ver aqui com facilidade que o efeito T ele tem uma magnitude maior do que o efeito P. Olha o valor desse cara aqui, 81. Quanto que é o efeito P? 31. Faz essa conta aí, 81 por 31. E é 2,7 vezes maior do que P. Então, esse efeito aqui, ele tem uma magnitude sobre a resposta, massa do produto, que é 2,6 vezes maior que o efeito da pressão. Como é que vocês iam saber isso fazendo um experimento clássico? Como é que vocês iam quantificar o quanto que a temperatura é mais importante para vocês conseguirem maiores massas nos experimentos de vocês, tá? Se vocês não estivessem fazendo isso, vocês não iam conseguir esse tipo de resposta. Então, esse daqui é o primeiro diferencial, muito bacana. Primeiro não, né, que eu já apresentei outros diferenciais. Esse é mais um diferencial muito bacana. Que, poxa, olha só que legal, vocês conseguem agora medir a importância de cada um desses efeitos
lá na resposta que vocês estão procurando, cara. Isso é muito legal. Então você sabe que é melhor, se você tiver de optar, é melhor você mexer na temperatura do que você mexer na pressão. Porque se você mexer na temperatura, você vai ter mais efeito do que se você mexer na pressão. Ah, então talvez seja melhor, se eu pensar que o cobertor é curto e que eu tenho que fazer escolhas na hora de investir na minha planta, talvez seja melhor eu investir num sistema que me dê mais controle de temperatura, não, e mantenha a pressão funcionando do jeito que está funcionando por mais um tempo, para eu conseguir um rendimento melhor. Olha só que tomada de decisão agora, baseada em estatística, baseada numa inferência, poxa, muito legal. É completamente diferente de você achar que você tem que investir em tudo. Não, olha só que coisa bacana. E um extra que vocês conseguiram agora aqui também é esse valor de sinergia. Então vocês sabem que em alguma extensão, tá? P e T, eles andam meio juntinho ali, um empurra o outro um pouquinho. Tá? Esse valor de 3 ele é bem menor do que o 81 e bem menor do que o 31. Mas, independente dele ser bem menor que o 31 ou que o 81, a gente ainda não pode falar muito sobre esses valores, já que a gente não tem a certeza, a gente não sabe dizer com certeza qual é a relevância estatística de cada um deles. Isso daí é depois, vocês ainda vão aprender isso. Por enquanto, não. Por enquanto, vocês estão aprendendo a fazer a conta. Professor, Oi? a sinergia é a mesma coisa de eu dizer que eles são dependentes, no caso? Eles têm uma influência um sobre o outro, tá? A princípio, eles não são dependentes porque a gente montou esse plano aqui de forma que eles sejam independentes entre si. Eu sei que eles são independentes entre si porque eu sempre vou trabalhar com matrizes que são ortogonais. Quando, então, eu forço essa ortogonalidade, eu estou garantindo que esses fatores, pressão e temperatura, vão ser independentes. Como é que eu sei se a matriz é ortogonal ou não? Primeira coisa aqui, para resolver o nosso caso, é muito fácil. Basta eu fazer a soma dos componentes aqui, ó, de cada conjunto desse aqui. Tá vendo que deu zero? Tá vendo que deu zero? Eu posso dizer que para todos os efeitos aqui, para o que eu estou fazendo em termos de planejamento experimental, essa matriz é ortogonal, então esses efeitos são independentes. Tá? Muito bem. Agora eu quero saber a média, né? Galera, para eu saber a média, eu preciso simplesmente de pensar num caso aditivo. Então, olha só que coisa linda. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu já tinha feito a média, né? Eu vou abrir mais uma coluna aqui. Eu preciso de um caso aditivo, não é isso? Mais um, mais um, mais um, mais um. Vou copiar esse negócio todo de novo aqui. Aí eu vou pegar essa coluna, vou fazer a transposta dela. Opa. E, lembra, é um caso aditivo, né? Um. Então, isso daqui, gente, olha, são 4 valores que estão sendo somados. Se eu estou somando 4 valores, cara, para eu conseguir uma média, eu tenho que dividir isso por quanto? Por 4. 73,5 e 73,5. Quer dizer que a gente só está arrumando uma forma mais complexa de fazer uma conta besta. Mais ou menos, tá? Isso daqui depois vocês vão ver que tem um sentido para esse negócio. Beleza, agora vocês vão calcular os efeitos percentuais, né, usando esse valor de média como referência. Isso aí vai ser no 100%. Vamos calcular os efeitos percentuais. Se a média é o 100%, tá? Isso quer dizer que a gente vai fazer uma regra de 3 aqui. 73,5 é 100. Esse 31 aqui é quanto? A regra de 3, tá? 31 vezes 100 dividido por 73,5. A média foi nossa referência, tá? Por 100%. E
por último, a gente tem que construir uma fórmula. Aqui, ó, tá vendo? Matriz transposta PT, PIT e média, vezes o vetor massa, que vai ser igual ao vetor P sobre 2, T sobre 2, PT sobre 2 e média sobre 2. Essa daqui é a matriz transposta. Eu estou multiplicando pelo vetor massa. E o resultado disso daqui vai ser igual a um vetor P2T2. Deixa eu lembrar aqui, ó. P2T2, PT sobre 2 e média. Tá vendo que a gente montou uma equação aqui? Aqui a gente tem a matriz transposta, essa é a nossa matriz experimental, que a gente fez a transposta dela todinha, tá? Esse daqui é o vetor das respostas de massa dos nossos experimentos. Quando a gente faz, então, a transposta, certo, da nossa malha experimental vezes o vetor da massa do produto, a gente vai ter como resultado esses efeitos aqui, que são os efeitos PT, sinergia e média. Vamos escrever aqui na frente. É isso, galera. Pessoal, seguinte. Refaçam essas contas, tá legal? Porque daqui a pouco a gente vai refazer todo esse processo só aumentando o número de casos, tá certo? Então, repare, uma boa parte desse processo é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Se vocês observarem aqui, foi aqui, quando eu comecei a calcular os efeitos, ó. Eu saí copiando condição, colando aqui e só mudando o que eu queria, a transposta que eu queria para o cálculo do efeito. No caso, um foi a temperatura, no outro foi a pressão, no outro foi a sinergia e assim foi seguindo, tá bom? Então mantenham isso organizado numa planilha para vocês, porque isso vai ser muito útil daqui a pouco. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Ah, e por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.